Eu queria fazer uma introdução, contextualizar sobre esse momento específico que a gente vai ver aqui. Bom, é o 6º capítulo, chama Guardiões de Mundos. E aí é uma recepção em Aruanda que simultaneamente alguns seres de outros orbes vêm fazendo simultaneamente com vários locais em Aruanda para recepcionar as pessoas em relação aos novos fatos que estão acontecendo no mundo, né? Quer dizer, é sempre bom lembrar, e principalmente em consideração a questão do espaço-tempo, da publicação da obra sobre a realidade do que a gente está vivendo. Então, portanto, não podemos associar. A gente pode associar a data da publicação da obra, mas nunca a gente pode falar da data em que se deu o fato. Eles nunca colocam isso de maneira tão explícita, salvo uma ou outra comunicação nesse sentido. Mas, enfim, só para deixar aqui claro que isso sempre deve ser... Ele diz datas aqui nesse texto, fala nome de país, etc. tal, mas é uma palestra de um Anunnaki que vem fazer em Aruanda, junto com outros espíritos em outros espaços em Aruanda simultaneamente, a respeito do que está acontecendo e o posicionamento deles, né? Então vamos lá, 21:01. Então eu vou começar a leitura. Tão logo Vatabi terminou as tarefas na cidade dos Guardiões e depois de passar na cidade das Estrelas, a Aruanda, visitando a universidade local, mas principalmente o lugar onde os Guardiões estudavam, assinalou para Jamar que estava pronto para ir ao QG dos Guardiões Superiores. A Aruanda estava em festa, pois diversos seres do espaço se reuniram em auditórios espalhados por toda a cidade a fim de falar à comunidade. Vieram espíritos de diversas cidades espirituais, localizadas na mesma dimensão da Aruanda e em outras mais próximas. Organizou-se um evento de grandes proporções, pois era a primeira vez que os Filhos das Estrelas se dispunham a falar diretamente ao cidadão comum das metrópoles situadas no plano astral superior do planeta. De modo geral, eles eram bastante reticentes quanto a se apresentar em público ou se dirigir a plateias muito numerosas. Eram 2 dias de intensa atividade. Os hotéis estavam repletos de espíritos que gostavam de estudar e sentiam um chamado espiritual para se especializar como guardiões do bem e formar núcleos em suas cidades espirituais. Nosso lar enviou uma comitiva de mais de 200 espíritos, que foram selecionados para representar a comunidade. Grande Coração, que vibra na mesma frequência de Aruanda, enviou quase 500 representantes. E outras cidades como Vitória Régia e Eretz Israel, ou Cidade do Renascimento, localizadas sob os céus da Palestina, entre tantas situadas na Europa e no continente americano, se fizeram presentes por meio de caravanas numerosas. Aruanda sediava esse encontro patrocinado por diversos espíritos representantes do pensamento universalista que investiam na difusão de novos conhecimentos para a humanidade desencarnada e encarnada. Jamar encontraria Vatabi exatamente no primeiro dia em que um dos representantes Anunnaki falaria para a mais numerosa plateia de todas que se reuniam na cidade. Os Guardiões Superiores, que mantinham ali na Aruanda um dos seus mais importantes colégios, estavam apostos por toda parte. Alguns destacamentos de mongóis, guardiões que atuavam sobretudo na Ásia, e legionários de Maria, imponentes como sempre, também estavam de prontidão. Quanto aos espíritos admitidos no Colégio dos Guardiões, mas ainda sem especialização, serviam à comunidade dando informações aos visitantes, conduzindo-os aos locais onde se realizariam as palestras e a outros mais, nos quais ocorreriam diversas atividades envolvendo os seres das estrelas. Os guardiões participavam ativamente da vida na comunidade, mas principalmente ali e naquele momento em que a Aruanda recebia diversas delegações, caravanas de espíritos representantes de diferentes dimensões. No salão onde nos reunimos, eu sempre silencioso, porém com uma curiosidade atroz sobre os temas das palestras,
Continuei tomando minhas notas, de maneira a mais tarde editar os textos e, quem sabe, passá-los à frente, não apenas no Correio dos Imortais, mas em futuros livros. A bandeira com fundo branco e a imagem do planeta Terra tremeluzia à frente de todos. A figura do planeta era envolvida por várias estrelas e o conjunto todo simbolizava a Terra unida. O dourado que margeava as estrelas parecia refletir o futuro da raça humana. Contemplar aquele símbolo, ainda que por breves instantes, enchia-nos de emoção e fazia emergir em quantos o mirassem o sentimento de amor pela humanidade e o desejo de servir como agentes transformadores, principalmente neste momento em que a Terra adentrava um período de intensa renovação, marcada por reformas intestinas e de grande relevância. Não havia ali, na cidade espiritual, quem não se emocionasse ao encarar a flâmula tremeluzante. O amplo auditório apresentava a lotação máxima, repleto de espíritos advindos das cidades representadas pelas caravanas. Na abertura da palestra, um dos guardiões superiores apresentou-nos o Irmão das Estrelas, conforme eram chamados os representantes de outras raças. Visitavam-nos havia já algum tempo, porém somente agora foram favoráveis a participar deste evento, que poderia nos auxiliar bastante a compreender as atividades dos guardiões no que se refere à transmigração planetária e aos momentos vividos pelos habitantes das muitas dimensões de nosso orbe. Indiscutivelmente, tratava-se de um momento peculiar, que movimentava forças, energias e seres de dimensões diferentes. O objetivo era formar largo contingente de voluntários que trabalharia em prol da renovação da humanidade, da reurbanização extrafísica e do relocamento daqueles espíritos que seriam deportados do planeta. O Ser das Estrelas trazia no semblante algo que lembrava a população nórdica da Terra, embora os traços característicos que o diferenciavam do tipo humano. Adentrou o ambiente, causando certo rebuliço entre os presentes. Após curvar-se ligeiramente em direção à plateia, em sinal de respeito, tomou a palavra sem demora e seriam projetadas suas imagens mentais numa espécie de tela etérica à nossa volta, em tons naturais e de forma tridimensional. O habitante de outro mundo falou-nos a princípio pausadamente. Há mais de 60 anos que representantes de povos do espaço têm entrado em contato com alguns governos do planeta Terra. O governo norte-americano foi um dos que recebeu uma comissão de determinado povo da Via Láctea com o objetivo de colocar fim à possibilidade de uma guerra nuclear em seu mundo. Desde o evento que marcou a conquista do espaço por parte de 2 países de seu orbe, foram avistadas e mapeadas estruturas existentes no satélite natural, a que chamam Lua. O lado oculto desse astro, oculto para quem observa a partir da Terra, guarda segredos que somente são conhecidos nos círculos mais restritos de cientistas e por algumas agências de inteligência de poucas nações. Mais adiante, no tempo que vocês denominam século XX, logo no início da segunda metade dele, travaram-se novos contatos com seres pertencentes a uma raça adiantada em tecnologia, cuja ciência é superior à terrestre. Esse contato foi feito de maneira mais expressiva com governos de 3 países. Durante o encontro com um deles, em especial, acertou-se que, em troca de tecnologia, tais seres teriam liberdade para testar determinados recursos em pessoas de diversas partes do planeta, isto é, realizar experimentos científicos cujas finalidades se relacionavam à sobrevivência da espécie extraterrestre.